mente fraco não consegue definir a proteína da comida que vem do céu. Todos nós temos um ponto fraco na nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual não é, meus irmãos, 100%. Até os homens históricos do passado cometeram um ponto fraco. Eu vou começar por Sansão. Sansão é um camarada que, meu Deus do céu, o homem era forte mesmo. Mas ele não soube controlar, e quando ele foi achar por si, o Espírito de Deus já tinha se retirado dele e tornou-se fraco como qualquer outro homem. Levou uma costa, coitado. Perdeu os dois olhos, sofrendo demais. Davi tem a outra segunda da história, o homem tinha um coração segundo o coração de Deus, mas lá dentro dele tinha um gigante maior que o Golias e ele não sabia. Porque o Golias era grande, mas o gigante que estava dentro da Davi era muito maior e ele não sabia. Porque lutar com o gigante que está na sua frente é fácil, o difícil é vencer o gigante invisível. Porque tem gigante invisível lutando contra a nossa fé, a gente não vê. O nome desse demônio, desse gigante que ataca e a gente não vê. Quando você está cheio da graça, ele nem perto de você ele passa. Mas quando você está abatido, ele vem tentando desanimar. Mas quando você conhece Deus, não tem problema. Você caiu, você pecou, sempre Deus vai preparar um profeta na cama para ir falar com você. Você só precisa fazer igual Davi, entender que você está errado e pronto. Não adianta querer ganhar no bico. Errou, simplesmente pega o caminho da estrada, volta, começa de novo e não tem problema. O importante não é começar de novo. O importante é você chegar lá em cima e falar: eu tenho 10 voltas, mas eu cheguei aonde Deus queria que eu pudesse chegar. Eu andei, mas eu cheguei. Quando eu falo disso, eu trago a história de uma igreja que poderia ter sido muito melhor, mas não foi porque não entendeu a palavra de Deus. E Deus enfatiza dizendo que o povo pereceu por falta de conhecimento. Saiu tanta gente do Egito, mas quantos entrou na terra? Só 2 entrou. O projeto de Deus não era para 2, era para todo mundo. Só que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E aí tem uma igreja hoje dizendo que nós temos que facilitar as coisas. Jesus não vai facilitar nada para ninguém. A Bíblia diz que o céu é tomado à força e não haverá liberalismo. Não temos que mudar tudo. Temos que imitar o mundo. Não, ninguém precisa imitar o mundo para agradar a Deus, não. Você precisa ser imitador de Cristo. Você precisa conhecer a palavra da verdade. Você precisa ser cheio da graça. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Mas eu vou falar de 3 pontos que destacam nesse versículo, que traz o alerta no despertamento. O primeiro ponto é sono. O segundo ponto é queda. E o terceiro ponto é mais dolorido ainda, que é morte. Paulo chega a dizer em uma das suas cartas que é melhor que aqueles que os irmãos sintam-se acordados. Não durmam. Desperta-te do que dorme, porque o sono pode tirar você da presença de Deus. O sono que Paulo está dizendo não é o sono que você vai deitar e vai dormir, não. É um sono espiritual. Ele vai desligando o seu cérebro. Ele vai trazendo para dentro os seus pensamentos outras coisas. Você está aqui dentro, mas a sua mente está lá na tua casa. O seu pensamento está lá no seu trabalho. Irmão, desliga lá fora. Deixa esse negócio para lá. Quando você chegar lá, você resolve. Agora o negócio é o altar. Isso quando o diabo não usa alguém para tirar você da igreja. Porque às vezes o diabo faz isso, né? Você chega aqui a ouvir a palavra, logo chega alguém e fala: ali, falei com só um pouquinho, quero falar com você. Não tinha nunca assunto para falar, mas o diabo tem um assunto que ele arrancou você. Não saia. Você não veio aqui para ouvir como entrou em arroz e feijão falar. Você veio aqui para ouvir Deus falar. E Deus vai falar no altar. Então escuta o que Deus tem para falar. Porque isso diz: desperta-te. A palavra desperta é um som de alerta, como por exemplo que estava ali. Entra na sua frente. E a pessoa ignorava o som de alerta e de repente ele caía. É quando você está com o seu carro em alta velocidade e você tem uma placa: reduz a velocidade, pista perigosa. Eu sou motorista experiente. E você afunda o pé. Lá na frente aparece uma pista escorregadia, você capota
que muitas vezes pode vir a óbito porque ignorou dizer que estava lá atrás na placa. E a Bíblia está dizendo, desperta-te, porque Jesus está chegando, e Jesus vai chegar e vai achar muitos crentes despreparados, porque estão dormindo dentro da igreja, no sono da adolescência. Eita, Deus poderoso! Olhando para dentro da vida dos outros, esquecendo de olhar para dentro de si mesmo. E Paulo vem dizer em Coríntios 11, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Porque examinar a vida dos outros é fácil, por examinar a nossa mesmo. Ver o defeito da vida dos outros é muito fácil, na nossa frente, por olhar para dentro de nós e falar, eu preciso me consertar com Deus. A igreja está monótona, a igreja parou o seu caminho evangelístico, a igreja parou o caminho da pregação da palavra de Deus. Eu tenho uma palavra para dizer para vocês aqui que vai machucar, mas é a realidade. A Bíblia está dizendo, não sou eu, os últimos dias serão tempos trabalhosos. Os últimos dias serão tempos difíceis. As duas características da vida de Jesus, a primeira é paz, a segunda é espada. Se você observar a segunda vida de Jesus, ele fala, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim como o pai contra o filho, o filho contra o pai. Eu vim trazer desavença, porque aqueles que não concordar com a minha palavra, vai ser contra você. Mas aqueles que concordar com a minha palavra, podem cair mil do lado dele, e a sua direita, e eles estão sendo atingidos porque eu os matarei. O que chama aqui na primeira palavra desperta é uma palavra muito forte. E quando eu vejo nessa palavra desperta, já me surge aqui o primeiro ponto da quebra de um princípio, que era mandado, ordem. Pedro era um homem que tinha uma ordenança da parte de Jesus. Pedro era falho como qualquer um de nós. Mas a Bíblia diz que uma vez Jesus entregou a Pedro uma chave, dizendo, Pedro, você não é ninguém mais do que Pedro não, mas eu vou lhe dar uma chave. E essa chave, que você ligar aqui embaixo, o livro lá em cima, você ligar lá em cima, você ligar em cima, o livro aqui embaixo também. Tudo que você fizer, eu aprovo. E eu vou fundamentalizar uma pedra. E sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Pedro vai ser o líder da igreja. Se você ver o último capítulo de João, vai ver Pedro tentando desistir, Jesus voltando e restaurando a fé de Pedro, Pedro voltando, separando Matias para ser discípulo em lugar de Judas, que havia finalizado seu ministério. Segue a sequência, separou Matias para ser discípulo em lugar de Judas, desce para Atos 2, vai buscar o Espírito Santo, passa a ser cheio do Espírito Santo de Deus, vai para o sermão e prega quase 3.000 aulas ainda ao pé do Senhor, e ele continua pregando, e Pedro vai dizer sobre o despertamento. Vocês precisam se arrepender dessa geração pegadeira. Pedro pregava o evangelho de despertamento. O evangelho de despertamento muitas vezes é chamar atenção, é repreensão, às vezes dói, mas é melhor ser repreendido numa repreensão sincera do que num elogio falso, irmão. É melhor você aceitar a repreensão sincera. É melhor você aceitar do que você preferir os elogios falsos. Não existe caminho fácil para entrar no céu, queridos. Não existe caminho fácil. Você que me assiste em qualquer lugar do Brasil, a coisa está vontade mesmo, tá? Qualquer lugar do Brasil, vai marcando aí na sua agendazinha, não tem caminho fácil. Tem muitas pessoas tentando pegar uma cara, não tem jeito, eu só eu sou ali. Aí você não pode segurar isso, né? Eu morri, por que vocês não querem morrer? Vocês são melhor que eu, né? Eu fui para a cruz, eu fui crucificado, mas vocês não podem ser nem perseguidos. Porque tem crente que quando tudo é favorável, está na igreja. Apareceu uma lutazinha, ele está fora. Eu estou saindo da igreja porque estão falando mal de mim. Deixa eu falar mal, fala mal não dói. Vai tirar eu da posição, pode tirar da posição, você não pode tirar do livro da vida. Pode tirar a função, pode tirar o carro, pode perseguir, pode fazer o que for, mas não pode tirar você da presença de Deus. Aleluia! E a Bíblia Sagrada diz que Pedro tinha a chave. Pedro era o líder.
E ele era tão influenciador que quando ele falou para os seus companheiros, olha gente, eu vou pescar, ela não falou para ninguém que tinha traído Jesus, mas só falou, eu que tinha negado Jesus durante. Negar também é quase a mesma coisa, né? Quem tinha negado Jesus, ele falou, vou pescar todos, você vai, mas vai também. Foi todo mundo. No dia seguinte, Jesus apareceu lá no braço do martirizado e perguntou, tem alguma coisa para comer? Ele respondeu, não tem nada, a gente não pegou nada. É claro, vocês estão cortando o caminho. Vocês só vão ter alguma coisa para comer se eu estiver na minha presença. Porque quando ele fugiu, foi para o deserto não tinha padaria, deserto não tinha fonte de água, Elias estava deitado debaixo de um sino pedindo a morte, ele falou, me dá morte, Deus não tem morte para dar para ninguém, mas Deus tinha pão e tinha água. Deixa eu ver quem quer receber esse pão e essa água. Pedro cresceu. E depois que Jesus chegou lá, na lança-rede do outro lado, Pedro trouxe os peixes, fizeram um jantar. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, você me ama, Pedro? Eu estou na cuidado das minhas ovelhas. Está fazendo o que pescando aí? Você não é pescador de peixe, você é pescador de alma. Está fazendo o quê? Pedro saiu ali e foi pescar. Então Pedro começa a liderança, e como já falei, cumprindo a chamada, enfim. Quando chega aqui no capítulo 6, ou seja, quando chega no capítulo 5 de Atos, verso 3, eu já vejo Pedro bem influente na liderança da igreja, pregando uma palavra de despertamento, que a alma cedeu aos pés do Senhor. E ali havia um casal também que aceitava Jesus, e a Bíblia fala que o nome desse casal era Ananias e Safira. Só que a influência da quebra no princípio, quando nós não entendemos o despertamento da igreja, nós ficamos vivendo de imitações. Tem muitas pessoas vivendo de imitações, estão andando por